A profecia de Chico Xavier em relação às eleições de 2026 é envolta em mistério e especulações. Chico Xavier, conhecido por suas visões e mensagens espirituais, deixou um legado profundo que tem sido amplamente discutido em momentos cruciais da história do Brasil. Ele acreditava que o país ocupava um papel central na transformação espiritual da humanidade, e suas visões sobre o futuro envolviam um Brasil que passaria por grandes desafios antes de alcançar sua verdadeira missão de paz e progresso. O ano de 2026, de acordo com algumas interpretações de suas profecias, marca um ponto de virada importante. Para Chico, as eleições seriam um momento decisivo para o país, não apenas no campo político, mas também espiritual. Ele acreditava que o povo brasileiro enfrentaria uma escolha crucial, uma bifurcação entre o caminho da luz e o da escuridão. Não seria apenas uma eleição entre candidatos, mas entre duas forças opostas que moldariam o destino do Brasil e, por extensão, do mundo. Chico Xavier sempre enfatizou a responsabilidade espiritual do Brasil, muitas vezes referindo-se ao país como o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Para ele, o Brasil tinha um papel único no cenário global, servindo como um exemplo de fraternidade e paz em tempos de turbulência mundial. Porém, ele também alertou que o país enfrentaria grandes provações antes de cumprir esse papel. As eleições de 2026, segundo algumas interpretações, seriam uma dessas provações. O que está em jogo não é apenas a política interna, mas o próprio destino espiritual da nação. Há uma preocupação crescente entre os seguidores de Chico Xavier de que as forças negativas possam tentar influenciar as eleições para desviar o Brasil de seu caminho espiritual. Essas forças, segundo ele, se manifestariam de diversas maneiras, desde a corrupção e a desonestidade até a manipulação das massas. Contudo, Chico acreditava na força do povo brasileiro e em sua capacidade de discernimento. Ele via o povo como um elemento essencial na luta entre as forças do bem e do mal, e acreditava que, se unido em torno dos princípios de amor, caridade e justiça, o Brasil poderia superar qualquer obstáculo. Além disso, a eleição de 2026 não seria apenas uma questão de liderança política. Chico via esse momento como parte de um ciclo maior de transformação, onde o mundo estaria passando por grandes mudanças. Para ele, o Brasil seria um exemplo a ser seguido, desde que escolhesse o caminho correto. O resultado dessa eleição poderia, portanto, influenciar não apenas o futuro imediato do país, mas também sua posição no cenário global e sua capacidade de liderar uma nova era de paz e cooperação. Chico Xavier também alertava que o mundo estaria observando o Brasil. Muitos dos grandes líderes espirituais e políticos estariam atentos ao que aconteceria nas eleições, pois, para ele, o Brasil representava um modelo de esperança em tempos de caos. Em suas visões, Chico Xavier via o Brasil desempenhando um papel importante na construção de um novo paradigma global, onde os valores espirituais e humanitários seriam colocados acima de interesses materiais e egoístas. No entanto, ele também alertou que esse caminho seria árduo e exigiria sacrifícios. Um ponto interessante das profecias de Chico Xavier sobre as eleições de 2026 é que ele nunca mencionou nomes específicos de candidatos ou partidos. Para ele, o foco não estava nas figuras políticas em si, mas nas energias que esses indivíduos representavam. Ele via os candidatos como portadores de certas energias e o povo brasileiro como responsável por reconhecer quais dessas energias estariam alinhadas com o plano espiritual superior. Esse discernimento, segundo Chico, seria fundamental para garantir que o Brasil seguisse o caminho da luz. As eleições de 2026, portanto, são vistas por muitos como um teste espiritual. Chico Xavier acreditava que se o Brasil fizesse as escolhas corretas, o país entraria em uma nova era de prosperidade e paz, liderando o mundo em uma transformação espiritual. Por outro lado, se as forças negativas prevalecessem, o país enfrentaria uma fase de grandes desafios, tanto no campo material quanto no espiritual. Essa visão dualista de Chico reflete seu profundo entendimento de que o Brasil está em um ponto crucial de sua jornada e que o futuro do país, e talvez do mundo, depende das escolhas que serão feitas nas urnas. A visão de Chico Xavier para o Brasil sempre foi de otimismo, mas também de responsabilidade. Ele acreditava que o Brasil tinha o potencial de ser um farol de esperança para o mundo.
mas que esse potencial só seria realizado se o povo brasileiro permanecesse fiel aos princípios de amor e caridade que ele sempre defendeu. As eleições de 2026, portanto, representam não apenas uma escolha política, mas um momento decisivo na história espiritual do Brasil. Em conclusão, as profecias de Chico Xavier em relação às eleições de 2026 mostram um cenário de grandes desafios e oportunidades. Após estabelecer o contexto das eleições de 2026 sob a ótica espiritual de Chico Xavier, é importante destacar as dinâmicas que ele previa no cenário pós-eleitoral. Segundo suas visões, o Brasil se encontraria diante de um período de grandes transformações, independentemente de quem fosse eleito. Ele acreditava que, após as eleições, o país teria que lidar com desafios profundos, relacionados não apenas à política, mas à estrutura social e à própria identidade espiritual da nação. Chico Xavier frequentemente ressaltava que o Brasil tinha uma missão única no mundo, sendo um ponto de convergência de diferentes culturas, raças e crenças. Para ele, essa diversidade seria a chave para a capacidade do país de superar crises e se destacar como uma liderança espiritual global. No entanto, ele também advertia que essa diversidade poderia se tornar uma fonte de conflito, caso as forças negativas conseguissem semear discórdia e polarização entre os diferentes grupos. O período pós-eleitoral, conforme suas visões, exigiria muita maturidade e união do povo brasileiro, que precisaria resistir às tentações da divisão. Um ponto central nas previsões de Chico Xavier era o conceito de regeneração. Ele acreditava que, após um período de turbulência, o Brasil e o mundo passariam por um processo de renovação, onde os valores espirituais e éticos seriam elevados a um novo patamar. Esse processo de regeneração, no entanto, não seria automático. O povo brasileiro precisaria trabalhar ativamente para criar as condições necessárias para essa transformação. As eleições de 2026 seriam apenas o início desse ciclo. E o que viria a seguir dependeria diretamente das escolhas feitas tanto nas urnas quanto nas atitudes diárias da população. Além disso, Chico via um papel especial para a juventude do Brasil nesse processo de regeneração. Ele acreditava que os jovens, com sua energia e visão de futuro, seriam fundamentais para liderar as mudanças necessárias. Nas eleições de 2026, ele previa que uma nova geração de líderes, inspirados por princípios éticos e espirituais, começaria a emergir. Esses jovens líderes seriam responsáveis por reformular as estruturas políticas e sociais do país, levando-o a um caminho mais justo e harmonioso. Para que isso fosse possível, no entanto, seria essencial que os jovens se engajassem de maneira consciente e responsável no processo político. Outro aspecto importante das profecias de Chico Xavier sobre o período pós-eleitoral é o papel da espiritualidade. Ele sempre destacou a importância da conexão espiritual e da busca por um sentido mais elevado na vida. Após as eleições de 2026, Chico previu um aumento significativo no interesse das pessoas por questões espirituais, como uma resposta natural às crises e desafios que surgiriam. Ele acreditava que, em meio à confusão e incerteza, muitos brasileiros buscariam refúgio na espiritualidade, não apenas em termos religiosos, mas em uma nova forma de enxergar o mundo e suas responsabilidades. Chico Xavier também mencionou, em várias ocasiões, a influência do plano espiritual sobre os eventos terrenos. Para ele, as decisões tomadas aqui na Terra não estavam isoladas do que acontecia no mundo espiritual. Ele acreditava que entidades espirituais superiores estavam atentas ao que acontecia no Brasil e que, em momentos cruciais, como as eleições de 2026, essas entidades poderiam intervir de forma sutil, guiando as escolhas do povo. No entanto, ele alertava que essa ajuda espiritual só seria eficaz se as pessoas estivessem abertas a ela, através de orações, boas ações e uma atitude de amor ao próximo. No cenário internacional, Chico Xavier via o Brasil como uma espécie de líder moral do novo mundo. Ele acreditava que o país, com sua história de superação e sua cultura de acolhimento e fraternidade, serviria como exemplo para outras nações. As eleições de 2026, portanto, seriam observadas com atenção por outros países, que veriam no Brasil um farol de esperança em tempos de crescente instabilidade global.
Para Chico, o Brasil tinha o potencial de mostrar ao mundo que é possível superar as divisões e conflitos através do amor e da solidariedade. Contudo, ele advertia que essa liderança moral só seria possível se o país permanecesse fiel aos seus valores espirituais. Em suas visões sobre o futuro do Brasil, Chico Xavier também falava sobre a necessidade de uma reforma profunda nas instituições políticas e sociais. Ele acreditava que o sistema político brasileiro, em sua forma atual, estava desgastado e precisaria ser transformado para refletir os novos tempos. As eleições de 2026 seriam, segundo ele, o ponto de partida para essa transformação. Ele previu que o resultado dessas eleições traria à tona a necessidade de mudanças estruturais, não apenas no governo, mas em toda a sociedade. Essa transformação, no entanto, seria gradual e exigiria paciência e comprometimento por parte de todos os brasileiros. No desenrolar das previsões de Chico Xavier para o Brasil pós-eleições de 2026, o médium mineiro abordava não apenas os desafios internos do país, mas também seu papel em um cenário global mais conturbado. Segundo suas visões, o Brasil seria impactado por uma série de eventos de escala mundial, que envolveriam mudanças climáticas, crises econômicas e conflitos entre nações. No entanto, ele via o Brasil com uma capacidade única de superar esses desafios graças à sua localização geográfica privilegiada, sua diversidade cultural e seu potencial espiritual. Chico previa que, após 2026, o Brasil emergiria como um refúgio de paz e estabilidade, enquanto outras nações enfrentariam crises mais intensas. Essa visão de refúgio, no entanto, não significava que o país estaria completamente imune às dificuldades globais. Chico Xavier acreditava que o Brasil passaria por momentos de provação, especialmente no que diz respeito às suas instituições democráticas. Após as eleições, haveria uma luta intensa entre forças que buscavam promover a justiça, a igualdade e o bem comum, e aquelas que desejavam manter o status quo de poder e desigualdade. Para Chico, essa luta não seria apenas travada no plano material, mas também no espiritual, com influências de seres de luz e de trevas, tentando influenciar o destino da nação. O papel do Brasil no cenário internacional também foi um tema recorrente nas profecias de Chico Xavier. Ele acreditava que, após as eleições de 2026, o país assumiria uma posição de maior protagonismo em negociações globais, especialmente no que diz respeito a temas como meio ambiente, direitos humanos e a busca pela paz mundial. Chico previa que o Brasil se tornaria um mediador importante em conflitos internacionais, ajudando a facilitar o diálogo entre nações que, de outra forma, estariam prestes a entrar em guerra. Essa capacidade de mediação estaria diretamente ligada ao espírito acolhedor e pacífico do povo brasileiro, que, segundo ele, seria um reflexo de sua missão espiritual no mundo. As previsões de Chico Xavier para o período pós-eleitoral também incluíam uma série de alertas sobre a corrupção e a ganância. Ele advertia que, apesar da vitória de forças progressistas nas eleições, a corrupção ainda seria um problema persistente no Brasil. Segundo ele, o poder material continuaria sendo uma tentação para muitos, e seria necessário um esforço contínuo para combater os abusos de poder e a exploração dos mais vulneráveis. Chico acreditava que essa luta contra a corrupção seria um processo gradual, que exigiria vigilância e a participação ativa da sociedade civil. No entanto, Chico Xavier também destacava que o povo brasileiro tinha uma força interna capaz de superar esses desafios. Ele previa que, após 2026, haveria um despertar coletivo em que os cidadãos passariam a exigir mais transparência e ética de seus líderes. Esse despertar não se restringiria ao campo político, mas também seria visto nas áreas econômica, social e cultural. Chico via o Brasil se tornando um exemplo de resiliência, onde o povo, guiado por princípios de justiça e espiritualidade, seria capaz de transformar a nação em uma sociedade mais justa e equitativa. Um aspecto interessante das visões de Chico Xavier sobre o Brasil pós-eleições de 2026 é a questão do meio ambiente. Ele sempre ressaltou a importância de preservar a natureza e alertou sobre as consequências da destruição ambiental. Chico acreditava que o Brasil, com sua vasta biodiversidade e riqueza natural, tinha uma responsabilidade especial no cuidado com o planeta. Após as eleições,
Ele previa que o país assumiria um papel de liderança nas questões ambientais globais, promovendo políticas de preservação e sustentabilidade. Para ele, o Brasil seria um dos poucos países capazes de equilibrar desenvolvimento econômico com respeito à natureza, e essa capacidade seria crucial para o futuro do planeta. Além disso, Chico Xavier mencionava a importância de uma mudança de mentalidade entre os brasileiros no que diz respeito ao consumo e ao estilo de vida. Ele acreditava que, após as eleições de 2026, haveria uma maior conscientização sobre os danos causados pelo consumismo desenfreado e pela busca incessante por lucro. Essa mudança de mentalidade seria impulsionada por uma série de eventos globais, incluindo desastres naturais e crises econômicas, que fariam com que as pessoas começassem a repensar suas prioridades. O Brasil, com sua rica tradição de simplicidade e espiritualidade, estaria na vanguarda dessa transformação, promovendo um novo estilo de vida mais harmônico e sustentável. Outro ponto que Chico Xavier destacava em suas profecias para o período pós-eleitoral era o papel das religiões e da espiritualidade. Ele acreditava que, após as eleições de 2026, haveria um aumento no ecumenismo e no diálogo interreligioso. Para ele, o Brasil, com sua diversidade de crenças e religiões, seria um exemplo de convivência pacífica entre diferentes tradições espirituais. Dando continuidade às previsões de Chico Xavier para o Brasil no contexto pós-eleições de 2026, um tema que ele abordava com frequência em suas visões era a interdependência global e como o Brasil desempenharia um papel essencial no equilíbrio das forças internacionais. Ele acreditava que o Brasil, por ser uma nação em desenvolvimento, com vastos recursos naturais e uma postura pacífica no cenário mundial, teria uma responsabilidade de liderança em um período que seria marcado por tensões geopolíticas, catástrofes naturais e profundas transformações sociais em todo o planeta. Chico Xavier mencionava que o Brasil, especialmente após as eleições de 2026, seria observado atentamente pelas nações do mundo. Ele via o país como um exemplo de como uma nação poderia crescer economicamente, respeitar seus recursos ambientais e, ao mesmo tempo, manter uma postura pacífica e solidária nas relações internacionais. De acordo com Chico, enquanto muitos países enfrentariam crises políticas, econômicas e até mesmo militares, o Brasil seria capaz de evitar esses conflitos devido à sua tradição de neutralidade e busca pela paz. Além disso, Chico Xavier previu que a influência do Brasil no cenário global estaria intrinsecamente ligada à sua postura humanitária. Ele acreditava que, nas décadas seguintes, o país se tornaria um ponto de referência para refugiados, migrantes e pessoas que fugiam de áreas de conflito ao redor do mundo. Para ele, o Brasil seria um exemplo de acolhimento e integração, mostrando ao mundo que a diversidade é uma força e não uma fraqueza. Essa postura de acolhimento e solidariedade refletiria o espírito do povo brasileiro, que sempre demonstrou empatia pelas dificuldades de outros povos. Chico Xavier também previu que, após 2026, o Brasil teria que enfrentar algumas provações no que diz respeito à sua infraestrutura. Ele acreditava que o crescimento populacional, aliado à urbanização rápida, geraria desafios no que tange à mobilidade, saneamento básico e moradia. No entanto, ele via isso como parte de um processo maior de transformação social, onde as reformas necessárias nas áreas de transporte, saúde pública e habitação precisariam ser conduzidas com um olhar voltado para a sustentabilidade e a justiça social. Ele via as crises de infraestrutura como oportunidades para que o Brasil inovasse e liderasse o mundo em soluções ecológicas e socialmente responsáveis. Outro aspecto importante das previsões de Chico Xavier era a transformação econômica que ele acreditava que o Brasil enfrentaria após as eleições de 2026. Para ele, o país se moveria para uma economia mais equilibrada, que seria menos dependente de exportações de commodities e mais focada em tecnologias verdes e na economia do conhecimento. Ele via o Brasil investindo em energia renovável, biotecnologia e outras inovações tecnológicas, colocando-se como um dos principais centros de desenvolvimento sustentável no mundo. Além disso, ele previu que o Brasil poderia ser um exemplo global de como uma economia poderia crescer sem comprometer seus recursos naturais. Chico também acreditava que, apesar dos desafios,
O período pós-2026 seria uma oportunidade para o Brasil transformar suas relações com seus vizinhos latino-americanos. Ele previu uma integração maior entre os países da América Latina, com o Brasil liderando iniciativas de cooperação econômica, política e cultural na região. Ele acreditava que essa união seria fundamental para a sobrevivência e o progresso de todos os países latino-americanos, especialmente em tempos de instabilidade global. Para Chico, o Brasil seria visto como um irmão mais velho na América Latina, ajudando a mediar conflitos e promovendo a paz na região. No entanto, Chico Xavier também alertava sobre possíveis tentativas de desestabilização política. Ele previu que, após as eleições de 2026, certos grupos, tanto internos quanto externos, poderiam tentar criar divisões no país, explorando a polarização política e as desigualdades sociais. Esses grupos, segundo Chico, buscariam minar o progresso do Brasil e desviar a nação de sua missão espiritual global. Ele advertia que seria essencial que os brasileiros permanecessem vigilantes, não permitindo que o país se dividisse e caísse em conflitos internos que poderiam ameaçar sua unidade e estabilidade. Um ponto central nas previsões de Chico Xavier para o Brasil, pós-eleições de 2026, era a importância da educação. Ele via a educação como a chave para o desenvolvimento do país e para a transformação de sua sociedade. Para ele, o Brasil precisaria investir maciçamente em reformas educacionais, especialmente em áreas como ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas sem esquecer da formação ética e espiritual dos jovens. Avançando ainda mais nas previsões de Chico Xavier, no contexto das eleições de 2026 e o período subsequente, o médium mineiro apontava para a ascensão de uma nova consciência coletiva no Brasil. Ele acreditava que, após esse evento crucial, haveria um despertar espiritual mais profundo no país, que não seria apenas uma consequência política ou econômica, mas uma transformação que surgiria de dentro do próprio povo. Segundo Chico, essa mudança de mentalidade seria catalisada por uma série de eventos externos e internos que impulsionariam os brasileiros a reavaliar seus valores, prioridades e o modo como enxergavam o mundo. Em sua visão, essa nova consciência se manifestaria em várias frentes, sendo a principal delas uma maior valorização da espiritualidade em detrimento do materialismo desenfreado que marcava o período anterior. Para Chico Xavier, o Brasil entraria em uma fase de maturidade espiritual, onde o povo passaria a buscar mais a evolução do espírito do que a acumulação de bens materiais. Ele acreditava que as crises globais, especialmente econômicas e ambientais, teriam um efeito transformador no comportamento da população, levando-a a uma vida mais simples, equilibrada e harmoniosa com a natureza. Essa mudança seria sentida em todos os setores da sociedade. Na política, por exemplo, Chico previa que o Brasil passaria por uma verdadeira revolução moral. As eleições de 2026 marcariam o início dessa transição, mas seria nos anos seguintes que essa transformação se consolidaria. Ele previu que novos líderes, com uma visão mais ética e comprometidos com o bem-estar coletivo, emergiriam em posições de destaque. Esses líderes seriam caracterizados pela transparência, honestidade e um profundo senso de responsabilidade social, atuando não apenas como políticos, mas como verdadeiros servidores do povo. Chico Xavier via essa mudança como essencial para que o Brasil pudesse enfrentar os desafios futuros, especialmente no que dizia respeito à sustentabilidade e à preservação ambiental. Ele acreditava que o Brasil desempenharia um papel crucial na preservação dos recursos naturais do planeta, sendo uma espécie de guardião das florestas, das águas e da biodiversidade. Para ele, o Brasil, com sua vasta riqueza ambiental, teria uma responsabilidade única nesse sentido, e o sucesso do país estaria diretamente ligado à sua capacidade de proteger e valorizar esses recursos. No entanto, Chico também alertava para a necessidade de uma mudança cultural profunda para que essa missão ambiental fosse cumprida. Ele via que, apesar das vitórias eleitorais, o país ainda enfrentaria resistências internas, especialmente de grupos que lucravam com a exploração desenfreada dos recursos naturais. Esses grupos, segundo ele, poderiam tentar minar os avanços ambientais e continuar com práticas destrutivas em busca de lucro imediato. Para Chico Xavier,
seria essencial que o povo brasileiro permanecesse atento e vigilante, apoiando políticas e iniciativas que visassem a preservação do meio ambiente e resistindo à tentação de soluções fáceis e imediatistas. Além disso, Chico previu que o Brasil teria um papel pioneiro na área de energias renováveis. Ele acreditava que, após as eleições de 2026, o país avançaria rapidamente no desenvolvimento de tecnologias limpas, como energia solar, eólica e biomassa. Para ele, o Brasil seria um dos principais líderes mundiais nessa área, mostrando ao mundo como era possível crescer economicamente sem destruir o meio ambiente. Essa liderança tecnológica também abriria novas oportunidades econômicas, com o país se destacando como um exportador de tecnologia verde e conhecimento em sustentabilidade. Outro ponto que Chico Xavier abordava em suas previsões era a transformação nas relações sociais e econômicas dentro do Brasil. Ele previu que, após 2026, o país entraria em uma fase de maior equidade social, com um esforço concertado para reduzir as desigualdades que marcaram grande parte da história brasileira. Chico acreditava que o Brasil, através de reformas sociais profundas, conseguiria diminuir a distância entre ricos e pobres, criando uma sociedade mais justa e inclusiva. Para ele, essa transformação seria fruto de uma combinação de políticas públicas eficazes e uma mudança de mentalidade entre as elites, que passariam a entender que o bem-estar de todos era essencial para a paz e a prosperidade da nação. Nesse contexto, Chico via um papel fundamental sendo desempenhado pelas comunidades locais e pela sociedade civil organizada. Ele previa um aumento significativo na participação cidadã, com os brasileiros se envolvendo mais ativamente em iniciativas comunitárias, movimentos sociais e políticas públicas. Esse engajamento seria fundamental para garantir que as mudanças políticas e sociais fossem implementadas de forma eficaz e que o país seguisse no caminho da justiça e da igualdade. Dando seguimento à análise das profecias de Chico Xavier sobre o Brasil e os eventos após as eleições de 2026, outra dimensão que ele destacou em suas visões era o impacto espiritual profundo que essa fase traria para a humanidade e, em especial, para o povo brasileiro. Segundo o médium, o período pós-2026 seria marcado por uma renovação moral e espiritual que, embora surgisse a partir de grandes desafios e adversidades, transformaria a alma do país, fortalecendo seus laços internos e sua influência no cenário global. Uma parte essencial dessa transformação espiritual estaria na redescoberta do verdadeiro papel do Brasil no mundo, um papel que, segundo Chico Xavier, era guiado por princípios de fraternidade universal e amor incondicional. Ele acreditava que o Brasil seria o epicentro de um novo movimento espiritual global, servindo como um exemplo de como os ensinamentos espirituais poderiam ser aplicados na prática, não apenas no nível individual, mas também na organização da sociedade como um todo. Para Chico, essa influência espiritual do Brasil sobre o mundo não se daria através da imposição de uma religião específica, mas sim através da demonstração de valores como compaixão, respeito pela diversidade e a busca pelo bem comum. Chico Xavier mencionava em suas profecias que o período após 2026 seria um momento decisivo para a humanidade em termos de sua evolução espiritual. Ele acreditava que, à medida que o mundo enfrentasse crises cada vez mais intensas, como catástrofes naturais, instabilidade econômica e conflitos internacionais, as pessoas seriam forçadas a reavaliar suas prioridades. O materialismo e o egoísmo, que por tanto tempo dominaram o comportamento humano, começariam a perder espaço, dando lugar a uma nova consciência voltada para o coletivo, para a interdependência e para o bem-estar de todos. Nesse cenário, o Brasil, com sua tradição de sincretismo religioso e abertura espiritual, teria um papel único a desempenhar. Chico via o país como um exemplo de tolerância religiosa, onde diferentes crenças poderiam coexistir pacificamente e colaborar para o desenvolvimento espiritual da humanidade. Ele previa que o Brasil se tornaria um ponto de encontro para líderes espirituais de diversas tradições, que se uniriam para trabalhar em prol da paz e da harmonia global. Para Chico, essa união de diferentes vertentes espirituais seria uma das grandes forças do Brasil no período pós-2026, ajudando a promover a ideia de que a espiritualidade transcende as fronteiras das religiões formais. Além disso,
Chico Xavier também falou sobre o papel crucial que a juventude brasileira teria nesse processo de renovação espiritual e moral. Ele acreditava que as novas gerações, nascidas já dentro de um contexto de grandes mudanças globais, teriam uma visão mais aberta e progressista do mundo, sendo menos suscetíveis às divisões baseadas em raça, classe ou religião. Para Chico, os jovens brasileiros seriam os responsáveis por liderar o país rumo a essa nova era de paz e prosperidade, sendo guiados por um forte senso de justiça social, respeito ao meio ambiente e compromisso com o bem-estar de toda a humanidade. Nesse sentido, Chico Xavier previu que, após as eleições de 2026, a educação no Brasil passaria por uma transformação radical. Ele acreditava que o sistema educacional do país se voltaria cada vez mais para o desenvolvimento integral do ser humano, levando em consideração não apenas o aspecto intelectual, mas também o emocional e espiritual. A educação, segundo Chico, deveria preparar os jovens não apenas para o mercado de trabalho, mas para serem cidadãos conscientes de seu papel na construção de um mundo mais justo e fraterno. Ele previu que novas disciplinas e abordagens pedagógicas surgiriam, focando em temas como ética, cidadania global, respeito ao meio ambiente e o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Chico Xavier também mencionava que, no campo da ciência e tecnologia, o Brasil faria grandes avanços nas décadas seguintes, especialmente no que diz respeito à pesquisa em áreas como saúde, energia limpa e biotecnologia. No entanto, ele sempre alertava que esses avanços tecnológicos deveriam ser acompanhados de um progresso espiritual equivalente. Para Chico, o perigo de uma sociedade altamente tecnológica, mas espiritualmente empobrecida, era real, e ele via o Brasil como um país que poderia equilibrar esses dois aspectos, mostrando ao mundo como a ciência e a espiritualidade podem caminhar lado a lado. Nesse contexto, ele via o desenvolvimento de novas formas de medicina como uma das grandes contribuições do Brasil para o mundo. Chico Xavier previu que o país se destacaria na integração de métodos de cura tradicionais e modernos, explorando áreas como a medicina energética, a homeopatia e as terapias holísticas, ao mesmo tempo em que avançava na pesquisa científica convencional.